Pessoal, mais um filme aqui que eu assisti, JFK, A Pergunta que Não Quer Calar, do diretor Oliver Stone. A história oficial nem sempre é a bem contada. A verdade normalmente é mais interessante e perigosa. Esse suspense de Oliver Stone foi indicado ao Oscar em 8 categorias, incluindo melhor filme e melhor diretor. Ele é um filme de 1991, tem classificação indicativa 14 anos e tem 3 horas e 25. Eu assisti inteirinho, as 3 horas e 25. Esse filme ele apresenta uma teoria alternativa sobre a morte do John F. Kennedy, né? Lá nos Estados Unidos, baleado em 1963. Ele tentou a invasão à Baía dos Porcos em Cuba e fracassou. E aí ele assinou um tratado com a União Soviética de não agressão a Cuba. Cuba retiraria os mísseis, a União Soviética retiraria os mísseis nucleares de Cuba e os Estados Unidos se comprometeria a não invadir Cuba. E aí o que acontece, gente? O pessoal, os refugiados de Miami, esse filme apresenta vários dados que eu não conhecia sobre a política externa na época, em 1963, que interferiu no Brasil, já que em 1964, com o novo presidente dos Estados Unidos, eles patrocinaram um golpe de Estado aqui no meu país. Então, em 1963 assinaram esse acordo, e aí os refugiados em Miami e a elite, a extrema-direita dos Estados Unidos, não gostou nada, eles queriam tomar Cuba na marra, entendeu? E aí eles começam a armar a morte do John F. Kennedy. E aí CIA, NSA, vários serviços secretos dominados por militares. O que o filme ele passa, algo que é desconhecimento da maioria das pessoas. Ele passa que em 1963, John F. Kennedy foi assassinado e foi posto o vice-presidente Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, no mesmo instante, ele justificou esse golpe, essa ditadura com aparência de democracia instalada, fazendo guerra. A guerra do Vietnã desandou depois de 1963, depois que Lyndon Johnson assumiu no lugar de John F. Kennedy. Para vocês verem. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu só busquei assistir esse filme, já que o Oliver Stone estava na Globo News dando entrevista sobre o seu novo filme, agora de 2016, Snowden, sobre o cara que abriu os arquivos secretos do governo americano e descobriu que o mundo inteiro estava sendo vigiado. É um filme interessante, gente. É bem interessante. Mostra a tentativa de culpar um cubano, um comunista pelo atentado. Passa que como é que chama lá, o atirador? Passa que o atirador preso e depois morto por um nacionalista americano lá, foi na verdade um bode expiatório. É bem interessante, é uma teoria de conspiração que, a meu ver, foi baseada em dados reais. Bem interessante. JFK, Pergunta que Não Quer Calar. Dei 5 estrelas por me apresentar tantos dados históricos e mostrar uma coisa que deixa de queixo caído. Talvez em 1963 houve um golpe nos Estados Unidos e os mesmos golpistas de lá podem ter instalado uma ditadura no Brasil. De cair o queixo. Eu não sabia disso. Pode ser. Tem que estudar mais e aprofundar para ver se o diretor realmente baseou o filme em investigação real ou só é uma história ficcional. Bem interessante.